Oi, nos últimos 2 dias a gente viu bastante gente postando sobre uma nova e interessante série chamada de Vita Carnis. Eu tava até planejando já há muito tempo trazê-la aqui pro canal, mas infelizmente muita coisa atrasou e eu acabei sendo um dos últimos a terminar o vídeo sobre ela. Essa série se trata de um análogo horror que teria estreado em abril de 2022 pelo canal Darren Killoy, de um artista que já anteriormente era focado em conteúdo de terror. Essa teria sido a primeira série do artista que se apresenta em um formato de documentário explicativo sobre uma nova espécie que teria aparecido para popular a Terra, a dita Vita Carnis, que significa algo como a vida da carne. A pegada dessa série se assemelha um pouco à da Gemini Home, contando com vários mistérios que giram ao redor desses peculiares seres feitos de carne, e contando também com explicações sobre essas espécies, suas características e como elas habitam o nosso mundo. A série possui um equilíbrio bem interessante entre ficção científica e fantasia, com leves traços de horror cósmico, e atualmente já possui um total de 13 episódios que contabilizam mais de 1 hora inteira de duração. Então pega uma pipoquinha que aí vem bastante história. Agora, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo mais importante de todos, que se trata de um compilado de vários episódios da série em um vídeo só, como de costume. A primeira parte do compilado é intitulada de Introdução e o Rastejante, e antes mesmo do vídeo iniciar para valer, a gente já recebe um aviso de que o conteúdo a seguir pode conter gore, violência, morte e flashes fortes de luzes. Então, se tu tem algum problema com alguma dessas coisas, já fique avisado de antemão sobre o conteúdo. Agora, começando com o conteúdo de verdade, a gente tem um breve aviso de que o conteúdo a seguir é confidencial e a reprodução poderá resultar em morte e até prisão. A seguir, uma pequena introdução sobre o tema que vai ser abordado é feita, e então recebemos a informação de que essas fitas são de propriedade da National Living Meat Research, que no caso seria uma fundação de pesquisa especializada nos seres que vão ser apresentados logo a seguir. A vida tem sido bem próspera aqui no nosso querido planeta Terra já há alguns milhões de anos. Criaturas grandes e pequenas encontram métodos para se adaptarem e evoluírem para florescer em todo e qualquer tipo de meio ambiente imaginável. Dentre terras estéreis até florestas exuberantes, a vida sempre está presente. A Terra moldou e aperfeiçoou essas criaturas desde o nascer da própria vida em si, e foi somente até pouco tempo atrás que as coisas então haviam mudado. Uma nova e misteriosa forma de vida surgiu ao redor do globo e mudou completamente o balanço da natureza e tudo aquilo que nós pensávamos saber quanto ao processo evolutivo. E é por isso que nós, da Fundação Nacional da Pesquisa da Vida da Carne, estivemos desde então estudando essas novas espécies para ajudar a educar a população sobre essas criaturas e seus meios de vida maravilhosos. E já de cara nós começamos com as perguntas mais importantes. O que são essas formas de vida e de onde elas vieram? A primeira resposta que nos é dada é que eles foram vistos inicialmente em 1931 e tiveram um rápido avanço populacional através do planeta inteiro em pouquíssimos anos. O que eles são exatamente ainda é um tópico de debate. Entretanto, já nos é dada algumas informações sobre de onde eles vieram. Bom, primeiramente, e essa parte é extremamente importante, eles não são alienígenas e nem demônios. E se lembra disso aí porque vai ser de suma importância mais lá pra frente. Na verdade, de acordo com as investigações científicas feitas pela Fundação, a origem dessas criaturas seria unicamente terrestre. E, miraculosamente, do meio do absoluto nada. Sim, essa explicação não parece ter sido de muita ajuda. Afinal, no próprio vídeo é dito que não se sabe nem o como nem o porquê deles existirem. Mas, pelo menos isso já remove algumas das possibilidades, então meio que facilita o nosso trabalho de certa forma. De qualquer forma, o narrador completa dizendo que o que quer que eles sejam, a Terra agora é a casa deles. E, a seguir, logo é apresentado alguns fatos conhecidos sobre essas criaturas. Eles são, obviamente, feitos majoritariamente de músculos, órgãos e ossos. Eles se parecem bastante com mamíferos que tiveram suas peles arrancadas. E, obviamente, foram nomeados como Vita Carnis. Os seres dessa espécie consumem carne apodrecida como principal componente da sua dieta, não incluindo outros animais da própria espécie. E somente passam a existir em um ambiente a partir do surgimento em abundância dos ditos rastejantes, que no caso se tratam do primeiro tipo de criatura que surgiu da espécie Carnis, chamadas de Scandricarnis, que significa algo como carne escaladora ou trepadeira de carne. Mas cá entre nós eu vou chamar só de rastejante porque é mais fácil. Os rastejantes se parecem mesmo com trepadeiras feitas de carne e lembram bastante a aparência de um intestino delgado, se diferenciando apenas pela sua coloração mais escurecida. A planta barra animal cresce de forma similar a vinhas, mofo e fungos, tendo uma estrutura principal que se divide em múltiplos galhos menores, similares a raízes de uma planta. E assim como as mesmas, essas subdivisões possuem estruturas, que aqui são definidas como órgãos e artérias.
que, no caso, possibilitam a extração e o transporte dos nutrientes retirados do solo para seus diversos galhos. Na seção, nós podemos ver algumas fotos tiradas do que seriam os tais rastejantes. A seguir, nos é contado que a criatura pode absorver a água e nutrientes dos seus arredores através de organelas presentes nas pontas de seus galhos, e de uma espécie de fotossíntese exclusiva da criatura, que, por ser de uma coloração escura, consegue absorver a luz solar com muita facilidade. Com todas essas sofisticações, a criatura consegue ser eficiente o suficiente para sobreviver em quase todos os tipos de ambientes, mas não exatamente todos. No mapa em questão, nós podemos ver que a Antártica foi deixada de fora, o que dá a entender que esses seres não conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente. Também há um outro curioso ponto escuro no meio desse mapa todo vermelho. A área em questão fica no meio do Suriname, da Guiana Francesa e no norte do Amapá, cobrindo um tiquinho do território do norte do nosso país. Por algum motivo, a área logo some do mapa, como se tivesse simplesmente deixado de existir. Eu não sei se isso é intencional ou não, mas não só essa parte, mas como também muitas outras nesse mesmo mapa, e também outros que a gente vai ver mais pra frente, parecem um pouco diferentes dos que a gente conhece hoje em dia. E isso vai ficar mais claro conforme a gente avance nos episódios. Continuando, o narrador começa a falar como que a aparição recente da forma de vida mudou drasticamente a natureza dos lugares. Normalmente, uma espécie tão eficiente simplesmente dominaria o ambiente e extinguiria todas as outras espécies do local. Porém, não é isso que parece acontecer aqui. Por conta de como ocorre o ciclo de vida dos rastejantes, eles acabam fazendo com que todos os outros seres do meio ambiente prosperem em conjunto, já que no final da sua vida, eles se decompõem em nutrientes para as outras plantas absorverem e crescerem, o que faz com que os animais herbívoros também tenham maior acesso à comida, além delas servirem diretamente como alimento para os outros animais carnívoros, afinal elas são plantas feitas de carne. Ambos herbívoros e carnívoros então deixarão compostos orgânicos que podem ser absorvidos de volta pelos rastejantes e pelas plantas, reiniciando assim o ciclo tudo de novo. Esse fato por si só já é extremamente fascinante, afinal a gente vê que a existência desses rastejantes literalmente só traz benefício para todo mundo, incluindo nós seres humanos. O narrador então se prepara para falar sobre esses tais benefícios que a planta traz para os seres humanos, mas ele logo é interrompido por um glitch que acontece na fita, logo quando ele começa a falar sobre como a taxa de crescimento da planta é muito alta. Durante esse glitch nós podemos ver um jornal como uma notícia sobre uma torre de rádio que teria sido completamente infestada pelos rastejantes. Infelizmente, nem todo o texto é compreensível, mas pelo que dá para entender, isso aí não teria sido nenhum tipo de coincidência. Os rastejantes parecem ter crescido especificamente dentro da torre de rádio por um motivo que até o momento não é conhecido. Porém, a gente vai voltar a falar disso mais tarde. Voltamos então para o que o narrador estava falando sobre os benefícios que os rastejantes trazem para a humanidade. O fato deles serem ricos em nutrientes e também de serem adaptáveis a praticamente qualquer ambiente faz com que eles sejam possíveis de serem cultivados em praticamente qualquer lugar. A criatura é colhida e então é transformada em adubo especial para as outras plantas, fazendo com que elas cresçam mais rápido e produzam mais alimentos. Nesse mesmo tópico, a própria trepadeira de carne também pode ser usada como uma confiável fonte nutritiva para uma pessoa. Porém, por conta de sua aparência não muito apetitosa, ela acaba não sendo muito utilizada como ingrediente dentro de receitas. Agora, deixando os aspectos alimentícios de lado, os rastejantes são a criatura mãe que dá vida a outros seres que nós vamos abordar logo a seguir. Quando em um ambiente que um rastejante consegue se desenvolver e popular toda a área, é possível que, ocasionalmente, se forme uma espécie de nó de carne pendurado em um dos galhos do animal. Esse nó eventualmente vai se desprender e dar vida a um novo ser vivo completamente independente. Esse novo animal então vai sair e viver a sua vida como se fosse qualquer outro. E isso nos leva direto ao primeiro tipo dos animais originados dos rastejantes, chamados de ignavos carnes, as aparas de carne ou simplesmente de podados. Saindo um pouco para outro tópico, aqui nós podemos ver a aparição de mais outro glitch que dessa vez mostra a página de um livro de um conto de fadas. Nele nós podemos ler uma curta história sobre o que parece ser um rei, sua esposa e filho que teriam saído da sua terra natal em seu reino para navegar em direção a novas terras para descobrir alguma coisa. O texto corta no meio da explicação, então não é possível ler muito do resto. Mas aqui na parte de baixo é possível ver que essa seria apenas a primeira página da história. Então já sabe, né? A gente vai ouvir bastante disso aqui conforme a gente avança. Voltando a falar do animal, os ignavos carnes, que significam algo como os covardes de carne, ou alternativamente os podados, são pequenas criaturas que nascem daqueles ditos nós de carne.
Os podados são criaturas pequenas e frágeis que se assemelham um pouco com um guaxinim gordinho. Isso é, um guaxinim que teve a sua pele arrancada do resto do corpo, mas enfim. Eles têm um formato arredondado e inchado, olhos pequenos, diversos e variáveis números de membros, e um rosto um tanto quanto peculiar. Um fato curioso dos podados é que eles não são idênticos entre si. Cada indivíduo tem características moderadamente diferentes, como o número de membros, formato do corpo e outras características funcionais. Porém, obviamente, também tem coisas que todos eles têm em comum, como por exemplo o fato de que eles são quase que inteiramente feitos de músculo e gordura e podem chegar a até no máximo 20 centímetros de largura, sendo quase que do tamanho de uma bola de basquete. E sim, essa é uma comparação bem esquisita, mas enfim, estava no documentário. Após se separar de seu galho de origem, os podados irão imediatamente procurar algo que seja comestível. Por mais que sejam onívoros, eles preferem se alimentar do mesmo modo de abutres, consumindo principalmente material em decomposição de origem animal e vegetal, como frutas, vegetais, raízes, sementes, insetos e outros animais mortos. Apesar de sua aparência medonha, os podados são caracterizados como criaturas covardes, apenas fugindo e se escondendo quando ameaçados. E isso se dá pelo simples motivo do animal não possuir nenhum mecanismo de defesa, fazendo com que eles sejam um alvo fácil para qualquer predador que tente chegar nele. Normalmente, isso significaria que a população de podados diminuiria continuamente até desaparecer. Porém, nós não vemos isso acontecer aqui. E, de novo, pouco antes do término da explicação do porquê que isso não acontece, nós vemos um outro trecho de um jornal que dessa vez fala sobre a ocorrência de uma infestação de podados. A parte estranha é que o título da notícia tem um ponto de interrogação rabiscado ali no final. A notícia é que cerca de 400 podados foram encontrados embaixo de um largo disco de satélite abandonado. Parte do texto censurado ainda é legível, e diz que o motivo pelo qual os podados se comportam dessa forma ainda é desconhecido. E aqui fica uma anotação bem importante. O fato dessa parte ter sido rabiscada de forma diferente da censura na parte de cima parece indicar que o motivo do comportamento já não é mais tão desconhecido assim, e que a gente deveria meio que desconsiderar essa parte, apesar de ainda ser possível de ler ela. E guarde esse fato na memória, que a gente vai ver isso com mais calma mais tarde. Agora, voltando à explicação de como os podados ainda não foram extintos, nós recebemos a informação de que como o nascimento deles ocorre pelas trepadeiras de carne, e elas são abundantes em tudo quanto é lugar do mundo, a geração de novos podados ocorre constantemente. E isso então faz com que a espécie continue existindo. Esse ponto é bem interessante porque se a gente parar para pensar, nós não ouvimos em nenhum lugar que os podados conseguem se reproduzir, apenas que eles são gerados pelos rastejantes. Além disso, nós também não vimos nada sobre como os rastejantes se espalham pelo mundo, se é através de sementes, esporos ou outro tipo de mecanismo. Mas enfim, voltando para o assunto dos podados, também nos é dito que eles vivem entre 2 a 4 anos de vida, chegando à maturidade em apenas 7 meses. Um ciclo de vida relativamente rápido para uma criatura do tamanho deles, mas enfim. A seguir também é dito que, diferente dos rastejantes, nós humanos não temos nenhuma utilidade especial para os podados. E, na verdade, por conta de seu elevado número de indivíduos, eles são muitas vezes tratados como pragas por conta de seu comportamento irritante, como revirar lixo e fazer muito barulho à noite. Realmente parece com um guaxinim. Mas, apesar disso, muitas pessoas gostam do animal e decidiram adotá-los como animais de estimação. Eu, por minha vez, acho bem cômico a ideia de uma criatura de uma história de terror ser usada como pet, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha a carinha dessa desgraça e me diz que o Darren não colocou eles aqui só pra serem uma espécie de alívio cômico da série. O bagulho é literalmente inofensivo. Enfim, voltando ao ponto, o narrador termina dizendo que os podados são criaturas maravilhosas justamente por conta de suas peculiaridades. Agora, indo para a próxima criatura a ser comentada, nós temos as cobras de carne. E sim, que nome sugestivo, mas essas aqui são bem interessantes, eu garanto. Porém, antes de entrar no tópico, nós podemos ver outras daquelas páginas sendo mostradas. Aqui nós temos a continuação da história daquela família real, que teria saído em uma viagem quando foram atingidos por uma grande tempestade. O evento teria levado o navio a afundar e, por consequência, teria arremessado o príncipe em direção ao mar. Até agora nós só temos 2 das primeiras páginas da história e então acaba não ficando muito claro onde que ela quer chegar. E então a gente vai meio que só ignorar ela e seguir em frente. Voltando à criatura que vai ser apresentada, nós temos a Mutuari Carnis, que significa algo como aquele que pede carne emprestada. E aqui nós temos mais uma vez um nome bem estranho, e por conta disso eu vou chamá-las simplesmente de mutuárias de carne. Sendo que mutuário é aquele que empresta algo de alguém. Até porque ficar chamando elas de cobra de carne é meio, né,
Essas criaturas são semelhantes a vermes gigantes, porém compostas de uma mistura de vários tipos de carnes diferentes ao longo do seu corpo. Essa carne é coberta por uma membrana transparente que mantém o corpo da cobra inteiro em um único pedaço, além de possuir terminações nervosas que agem como um sistema nervoso para o ser vivo. Essa cobertura das mutuárias também é capaz de produzir uma diversidade de fluidos e compostos químicos que previnem o apodrecimento da carne do corpo do animal. Esses compostos são necessários pelo curioso fato de que a carne do animal apodreceria naturalmente caso eles não existissem. Isso porque as múltiplas partes das diferentes carnes que compõem as mutuárias não são geradas pelo próprio animal, mas sim partes integradas ao seu corpo que pertenciam a outros animais falecidos, especificamente àqueles que já estavam apodrecendo. Isso parece meio confuso, calma que vai ficar mais claro. Tanto o tamanho do corpo quanto a expectativa de vida das mutuárias depende diretamente de quantos animais falecidos elas conseguiram consumir durante o decorrer de sua vida, começando com apenas alguns centímetros, tendo uma média adulta de 5 metros de comprimento, mas podendo chegar até tamanhos gigantescos quando em condições extremas que propiciem o seu crescimento, como desastres naturais, guerras ou pragas. E segura um pouquinho essa informação que eu já vou explicar o que isso quer dizer. Logo a seguir nos é apresentada outra página de jornal, mas para que a gente consiga entender essa aqui, a gente tem que primeiro entender as outras características das mutuárias, com o fato de que elas são completamente incapazes de se alimentar de seres que ainda possuem vida. Ou seja, elas não possuem a capacidade de caçar nenhum outro tipo de animal. Elas então apenas se alimentam daqueles que já faleceram por outras causas. E é por esse motivo que elas se dão tão bem em ambientes de tragédias como guerras e pragas, porque esses ambientes basicamente se tornam um paraíso de alimento infinito para esses animais, fazendo com que a mutuária consiga crescer e prosperar facilmente. As mutuárias conseguem sentir o ambiente ao seu redor e a presença de comida através de sensores localizados em um órgão que parece bastante como uma língua. E daí que vem o porquê delas serem chamadas de cobras de carne, justamente por essa similaridade com o réptil. Ao encontrar o alimento, o animal então irá o engolir por inteiro e começará a lançar os químicos guardados em sua membrana. O estômago da mutuária vai processar as partes úteis do alimento e integrá-las em seu corpo. Esse processo é o que faz com que as mutuárias consigam aumentar o seu comprimento indefinidamente, e no final ela espelhará tudo aquilo que não for usar, como unhas, cabelo, ossos e afins, com exceção dos crânios dos animais que ela devorou, os quais ela vai usar em seu rosto como se fosse o próprio dela. Cada mutuária tem um crânio baseado naquilo que ela devorou. Não é explicado o porquê delas fazerem isso, mas também é dito que elas trocam os crânios quando necessário. Essa parte é pura especulação minha, mas eu suponho que esses ossos devem ser usados como algum tipo de proteção extra para o animal, o que na verdade eu não sei se faz muito sentido, porque logo a seguir também nos é dito que as mutuárias não possuem nenhum predador natural e são completamente imunes a todos os tipos de doenças, sendo essa última possível graças aos químicos que existem em sua membrana. Ou seja, os únicos meios de uma mutuária vir a falecer são morrer de fome, morrer queimada, ou caso a sua membrana protetora seja completamente destruída. Caso nenhum desses venha a acontecer, não existe realmente um limite para o quanto uma mutuária consegue ficar viva, tanto que a maior mutuária já registrada viveu por incríveis 28 anos. Lembra que eu disse que em nenhum momento até agora foi dito como a espécie carnes consegue se reproduzir? Então, nesse momento é finalmente revelado que as mutuárias são as únicas dos seres de carne que conseguem se reproduzir, sendo que todos os outros que a gente viu ou que a gente vai ver são incapazes de fazer isso, sendo eles apenas gerados pelos rastejantes. Quando tendo pleno acesso à comida, já tendo chegado a um tamanho excessivo e também estando nas condições necessárias para o fazer, a mutuária começará um processo de divisão de seu corpo em outros dois pequenos seres. Esses dois vão viver a sua vida a partir daquele ponto em diante como dois animais completamente independentes. E é dessa forma que as mutuárias conseguem popular áreas sem a ajuda exclusiva dos rastejantes. Mas apesar disso, elas também têm uma limitação de clima. Não é possível uma mutuária conseguir sobreviver em ambientes de temperatura extrema. Por isso, elas se encontram apenas em localizações com climas mais amenos, nem muito frio, nem muito quente. Dito isso, onde houver mais cadáveres, haverá mais mutuárias. E esse, inclusive, é uma das utilidades que os seres humanos encontraram para elas. Por serem imunes a quaisquer tipos de doenças, elas são uma ótima forma de se livrar de qualquer resquício de carne de animal sem risco algum para a saúde das pessoas ao redor. Por esse motivo, elas são muito usadas em açougues, para cuidar dos restos que seriam jogados no lixo. São alimentadas com animais que foram acidentalmente mortos em rodovias. Também são usadas em lugares onde há guerras acontecendo e se faz necessário uma maneira rápida de eliminar corpos apodrecidos. E, por fim, em zoológicos, para quando animais venham a falecer. Por último, nos é dito que o comportamento de uma mutuária é geralmente bem pacífico, não atacando ninguém e nem se importando com o que quer que esteja em sua volta, somente agindo de forma mais defensiva quando encontra algum alimento.
Apesar de sua aparência medonha, se encontrar com uma mutuara pode ser uma experiência até que bem agradável, contanto que você não se importe com o cheiro de carne podre que elas soltam. Por motivos óbvios, é claro. E ok, agora com tudo isso explicado, antes de seguirmos para a próxima criatura da lista, vamos voltar para aquele pedaço de jornal que a gente viu antes. Esse dessa vez relata a descoberta da maior mutuária que já teria sido encontrada na história. Ela foi achada dentro de um metrô subterrâneo após uma escavação feita durante, abre aspas, a guerra. O animal media incríveis 40 metros de comprimento, o que acredita-se ser possível somente caso ela tenha sido alimentada com os incontáveis corpos falecidos resultantes do conflito armado, fazendo com que ela sim chegasse a tamanhos inacreditáveis. A gente já tinha comentado antes o fato de que a maior mutuária já encontrada viveu por longos 28 anos, e que no caso se trata da mesma falada aqui nesse pedaço de jornal. Outra coisa que também não é novidade é que as mutuárias são usadas em campos de batalha para a limpeza do local. Então até que faz sentido uma ter sido encontrada lá naquele local. Só que para uma desse tamanho sequer existir, mesmo dentro de um contexto de guerra, provavelmente teria que ser uma guerra muito grande para alimentar tanto esse animal. No texto é possível ver o trecho "atividade de um culto" grifada em amarelo, claramente indicando que algum suposto culto ou teria sido responsável, ou teria pelo menos tomado parte na criação dessa monstruosidade de 40 metros. Dito isso, não fica claro de que culto estamos falando, qual a localização desse metrô subterrâneo, nem de qual guerra se trata exatamente. Mas quanto a esse último, eu acredito que possa se tratar da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, afinal essas são as maiores guerras que ocorreram por volta de 1931, que foi quando essas criaturas começaram a se espalhar na Terra. Lembra? Isso foi dito na fita anteriormente. Isso, no caso, teria acontecido após 13 anos do final da Primeira Guerra Mundial e 8 anos antes do início da Segunda. De acordo com o que sabemos, não faria sentido já existirem mutuárias no tempo da Primeira Guerra Mundial se a espécie só se espalhou depois do ano de 31, a não ser que esses animais já existissem desde muito tempo antes, mas só começaram a popular a Terra massivamente após a década de 30 por algum motivo. Minhas suspeitas são de que essa espécie já existia desde antes e a Primeira Guerra Mundial de alguma forma influenciou para que ela se espalhasse pelo mundo todo. Mas essa parte é pura especulação minha mesmo. E não tem nenhuma prova disso. Se nós tivéssemos a data da morte da mutuária gigante, seria possível saber exatamente quando ela surgiu, já que a gente já sabe que ela viveu por 28 anos, mas no momento nós não temos essa informação disponível. Na imagem logo ao lado do que parece ser uma foto da cobra, nós temos uma pequena data escrita, 1947, que no caso seria a data em que a foto foi tirada. Em lugar nenhum diz se o animal foi encontrado vivo ou morto, mas se nós assumíssemos que a mutuária foi encontrada já morta, então nós poderíamos assumir também que ela teria nascido por volta de 1919, em um intervalo de cerca de 20 dias a até 12 meses depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o que parece se encaixar até que bem com as minhas teorias, mas enfim, nós não sabemos se ela foi achada com vida ou não. De qualquer forma, é bem provável que essa mutuária em questão tenha se dividido em várias outras mutuárias menores ao longo de sua vida, afinal ela tinha um suprimento basicamente ilimitado de comida, e além disso, ela poderia ter sido um dos primeiros seres de carne a aparecer na Terra, já que ela parece datar de tempos anteriores, e pertence ao único grupo das criaturas de carne capazes de se reproduzirem. Finalmente terminando a seção das mutuárias, nós vamos falar agora sobre a próxima criatura da lista, os mímicos. Mas antes de qualquer coisa, vamos verificar essa nova página daquela história do príncipe. Nessa página nos é contado que o príncipe que havia caído ao mar conseguiu chegar em terra firme, em uma ilha. Estando ferido, ele então se arrastou para dentro de uma caverna, onde usou um tipo de magia para se colocar em um sono que curaria seus ferimentos. Não é dito onde que é esse lugar, nem o que aconteceu com a sua família que também estava no mesmo navio. Agora, voltando a falar dos mímicos, se, assim como eu, tu achou que as coisas estavam até que bem tranquilas para um análogo horror, se segura aí que é aqui que o trem sai da linha de vez. Os mímicos, também chamados de massacradores da carne, são criaturas bípedes que possuem uma anatomia bem similar à dos seres humanos, parecendo-se com o que seria um ser humano sem pele, com algumas características meio exageradas, como dedos, braços e pernas bem mais longos que os de um ser humano, olhos bem esbugalhados e o seu ponto mais marcante, um belo e largo sorriso com uma boca cheia de dentes. É claro que esse sorriso não é de verdade, é apenas devido à anatomia da criatura e por conta de sua estrutura facial, que possui dentes majoritariamente incisivos, com poucos caninos e molares. Essa estrutura dentária é ideal para que os mímicos possam morder e arrancar pedaços grandes de carne e engoli-los de uma só vez, sem que seja necessária a mastigação. E é aqui que nós
recebemos a magnífica informação de que a dieta de um mímico adulto é inteiramente baseada em carne humana. O que é óbvio, afinal não seria um Analogior se não tivesse pelo menos uma criatura que conseguisse caçar e matar a gente como se não fosse nada. Mas enfim, essa parte vai ter alguns clichês bem comuns nesse sentido e alguns pequenos furos de roteiro, mas nada muito sério. Seguindo, nós temos a informação de que, por conta de sua dieta, os mímicos são encontrados apenas em lugares onde há maior densidade populacional de humanos, como nós podemos ver no devido mapa. Algo curioso que me chamou bastante a atenção aqui é que, ok, o mapa é realmente só um mapa de densidade populacional, não sendo muito diferente de um mapa real do gênero, mas tem um pequeno ponto nisso aqui que não parece estar muito de acordo com o resto. Bem ao lado do Canadá, na Baía de Hudson, nós vemos uma área adicional afastada poucos metros depois da costa. Essa área é uma ilha que não parece existir no mundo real, e ela exibe algumas anormalidades nesse mapa. Como é possível enxergar aqui, ela fica no meio de um lugar pouco habitado, mas mesmo assim o mapa apresenta um vermelho relativamente forte, indicando que há muitos mímicos no local. Eu não falei disso antes, mas o mesmo acabou acontecendo em mapas anteriores que apresentavam as mutuárias e também com os podados e os rastejantes. Talvez esse seja um lugar que só existe nesse mundo mesmo, então vamos ficar de olho nele por enquanto porque pode ser importante. Voltando ao assunto dos mímicos, nós temos que o ciclo de vida deles é separado em 3 principais estágios. No primeiro deles, um pequeno mímico formado de um nódulo de carne se separa de um galho de um rastejante. Esses mímicos recém-nascidos lembram bastante os podados, mas são mais fininhos, de pele lisa e com apenas 4 pernas. Diferente dos podados que se alimentam de matéria orgânica apodrecida, os mímicos desde cedo já apresentam um comportamento predatório, caçando pequenos animais para se alimentarem de sua carne. E assim, continuamente, eles começam a caçar animais cada vez maiores à medida que vão ficando mais velhos. Uma vez que estejam grandes o suficiente, o mímico começará um processo de metamorfose para seu próximo estágio da vida, que no caso se trata daquela descrição da criatura bípede que foi dada anteriormente. A partir desse ponto, seus hábitos de caça mudam e começam a ficar cada vez mais complicados. Eles passam a perseguir e se alimentar apenas de seres humanos, indo até áreas mais populosas e se disfarçando para pegar alvos fáceis. Os mímicos podem se camuflar nos ambientes através do uso de roupas, manequins e até mesmo móveis. Ao encontrar uma presa, o mímico começará a observá-la à distância para aprender sua rotina e encontrar uma brecha em um momento em que ela esteja mais vulnerável. Essa brecha geralmente ocorre de noite, quando a pessoa está adormecida em sua casa. E caso ele seja bem sucedido, o mímico vai de encontro à sua vítima com muito cuidado para não fazer barulho. A executa ali mesmo e começa imediatamente a devorá-la. Logo em seguida, o mímico correrá para áreas longe dos seres humanos para que possa digerir calmamente a sua refeição. Entretanto, caso a pessoa não esteja adormecida no momento, o mímico tentará usar de seus arredores para fazer vários sons com a finalidade de atrair ou assustar sua presa e colocá-la em uma situação em que ela não tenha como escapar. Uma vez que esteja encurralada, o mímico rapidamente atacará sua vítima indefesa. Aqui nesse pequeno trecho, que até que é bem feito por sinal, nós então vemos a forma de caçar dos mímicos ao vivo e a cores. Os mímicos, diferente das criaturas que a gente viu antes, claramente apresentam um nível de inteligência um pouquinho mais elevado.
E isso fica bem claro com o fato de que eles primeiro observam as pessoas antes de atacar, utilizam de sons para assustar e atrair pessoas, e podem até mesmo usar as roupas para se disfarçar em multidões. E isso é um salto bem grande considerando que as duas últimas criaturas que a gente viu meio que não passavam de uma cobra esquisita e um guaxinim gordo sem pele. Mas enfim, é muito interessante aqui nessa parte final nós termos uma imagem bem clara de como os mímicos se parecem de perto, já que essa é a primeira gravação de um ser de carne que nós temos até o momento. E aliás, se os mímicos já não fossem o suficiente como são, se prepara que fica ainda melhor. Como se eles fossem alguma espécie de Pokémon, os mímicos ainda possuem uma terceira fase final, que na verdade se divide em duas evoluções diferentes. Se um mímico estiver com uma fonte de alimentação consistente durante a sua vida, ele vai começar a desenvolver características cada vez mais similares à de um ser humano, como crescer pele e cabelo, chegando ao ponto de ser praticamente idêntico a uma pessoa qualquer em sua forma final. Nesse ponto, o mímico consegue se misturar a multidões com naturalidade, fazendo com que ele consiga enganar, atrair e caçar seres humanos com uma facilidade ainda maior. Ou seja, são basicamente os alternates do Mandela Catalog, só que feitos de carne. Mas muita calma, que essa é apenas a primeira das duas evoluções, então ainda tem bem mais. A segunda versão dos mímicos, chamada de mímico sênior, ocorre quando eles recebem uma quantidade exagerada de alimento. Entretanto, indo na direção completamente oposta à da primeira evolução, eles passam a perder completamente as suas características humanoides, se tornando criaturas mais voltadas à caça por meio da força bruta, por assim dizer. Eles se tornam mais altos e passam a ter uma espécie de camada de pele que se torna mais rígida e protetora à medida que o mímico sênior se alimenta de mais e mais pessoas. Essa pele possui uma coloração escurecida, também é flexível e permite uma certa mobilidade para o mímico, além de que pode ser usada como camuflagem em ambientes com pouca iluminação. O rosto dos mímicos não é coberto com essa proteção, possuindo apenas uma coloração rosada, que junto do fato de seus dentes terem sido movidos para dentro de sua boca, faz com que o rosto do animal se apresente apenas como um sorriso macabro. Além dessas mudanças, essa classe de mímicos ainda possui um maior intelecto, fazendo com que seus métodos de caça se tornem ainda mais eficientes, possivelmente os mais eficientes do planeta inteiro. Agora, obviamente que a presença dessas máquinas assassinas ia acabar chamando muito a atenção das pessoas ao ponto delas começarem a ter muito medo deles. Por conta disso, várias nações ao redor do mundo começaram a publicar instruções de como uma pessoa comum poderia se proteger caso se encontre com um mímico. Na verdade, a maior parte dessas instruções são coisas muito bestas como "se você vê um mímico, então corra", ou coisas muito parecidas. Então eu honestamente não quero perder muito tempo com essas explicações sem propósito, até porque tem um outro vídeo inteiro só sobre como se defender dos mímicos. E esse é bem mais construído e vai bem mais a fundo do que apenas esse trecho aqui, então a gente vai deixar para quando a gente for ver ele. De qualquer forma, o que nós podemos tirar dessas instruções é que os mímicos são criaturas até que bem inteligentes, mas definitivamente não tanto quanto os seres humanos. Os mímicos são criaturas relativamente preguiçosas e não gostam de ficar correndo atrás de sua presa. E por fim, apesar de parecerem seres que vieram direto do quinto dos infernos só para puxar o pé das pessoas de noite enquanto elas dormem, os mímicos ainda são apenas animais. E apesar de resistentes a danos físicos e até mesmo até tiros de armas menos potentes, eles não são tão fisicamente fortes quanto parecem. E assim como qualquer outro animal, eles também sentem medo e não vão atacar caso se sintam ameaçados. Esse ponto é interessante porque pelo menos foge um pouco da proposta bem genérica que a gente já viu 1 milhão de vezes antes e que eles parecem ser de início. De qualquer forma, os mímicos não só criam muitos furos de roteiro, como também ainda são a parte menos interessante dessa série, na minha opinião, é claro. Mas como eu mesmo disse, ainda tem um vídeo inteiro dedicado só pra eles que a gente ainda vai ver só mais tarde. Então vamos deixar eles de lado por enquanto. Logo antes da gente ir para a próxima criatura da lista, nós vemos outra daquela página da pequena história do príncipe perdido. Esse trecho diz que ele estava adormecido durante muito tempo, tanto tempo que parecia uma eternidade. Os arredores do local onde ele dormiu iam se modificando conforme os dias passavam, ficando completamente diferente de quando o príncipe havia chegado. Mesmo se passando tanto tempo, o príncipe ainda estava se recuperando e precisava continuar descansando. Para a sua sorte, a magia que ele lançou o protegia de seus arredores enquanto ele adormecia. Ainda estamos apenas na 4ª página dessa história e não temos indicação do que isso quer dizer, então vamos direto para a próxima criatura, que são os colhedores, também chamados de coletadores de carne. Essas criaturas são um conglomerado gigantesco de carne organizado em um formato oval, e possuem algumas espécies de tendões que saem do corpo principal e se espalham em todas as direções. O corpo principal desses animais mede apenas cerca de 2 a 3 metros, mas as vinhas e tendões que se escondem por debaixo da terra podem alcançar até cerca de 150 metros de
de diâmetro, assim sendo capazes de cobrir uma área subterrânea bem considerável. Os colhedores são nada mais do que um tipo específico de rastejante que cresceu de uma forma diferenciada. Isso se dá quando um rastejante cria um nódulo de carne que deveria se separar e dá origem a um outro ser vivo, mas ao invés disso ele não se separa e continua crescendo e crescendo, até começar a criar vinhas, raízes e tendões próprios usando a energia dada pelo rastejante. Essas vinhas e tendões que se estendem logo abaixo da terra possuem garras que servem como armadilha para outros seres vivos. Elas possuem dois tipos de venenos que afetam o alvo de forma letal: uma neurotoxina que o paralisa e um anticoagulante que impede que seus ferimentos fechem, fazendo com que ele fique imobilizado no chão, sangrando indefinidamente. Dessa forma, no momento em que um animal de tamanho considerável entra na área ameaçada de um colhedor, as garras então se ativam e violentamente perfuram o alvo, injetando os dois tipos de veneno enquanto rasgam a pele e a carne da presa. As garras então relaxam e voltam à sua posição normal, enquanto o animal atingido cai paralisado. Sem poder se mover enquanto lentamente perde todo o seu sangue, o animal eventualmente morrerá de hemorragia externa. Uma vez que a presa tenha perdido completamente o seu sangue, o colhedor usará um outro tipo de tendão que irá absorver esse sangue e começará a puxar o cadáver do animal para baixo da terra, onde então ele terminará de se alimentar da presa até que só sobre restos e ossos. Os nutrientes retornarão ao corpo principal do colhedor, onde se encontram todos os órgãos vitais da criatura. Em seguida, o resto do animal vai se decompor e gerar compostos que facilitarão o crescimento de plantas, o que então vai atrair outros animais para a área do colhedor. Algo a se notar é que os colhedores parecem atacar apenas animais de grande porte, completamente ignorando animais pequenos e algumas espécies de aves. Pode ser que isso aconteça porque esses animais menores não vale a pena o gasto de energia que o colhedor usaria para atacar e absorver esses animais, visto que eles não vão dar tantos nutrientes quanto animais maiores. Outra teoria é que esses animais menores podem acabar chamando seus predadores que o colhedor poderá usar para se alimentar, dando assim um espaço seguro para as presas para que elas atraiam outros animais maiores para o colhedor. Apesar de ser uma criatura bem interessante, ela não é segura para contato humano. Por sorte, ela é até que bem rara, somente sendo encontrada em áreas espaçosas no hemisfério norte. Dito isso, é necessário tomar muito cuidado ao se lidar com o colhedor, pois uma vez que você seja atingido pelos venenos das garras, não vai haver nenhuma forma de te ajudar, visto que não existe antídoto, e a fatalidade chega perto de 100%. Logo a seguir, nós temos mais uma daquelas páginas de jornal rasgado. Esse aqui relata um caso de uma família que foi atacada por um colhedor, mas duas das áreas destacadas dizem que as autoridades se recusam a tentar lidar com o colhedor, seja lá por qual motivo não especificado. Voltando para o documentário, o narrador afirma que a melhor coisa a se fazer é evitar os colhedores ao máximo possível. Se você estiver em uma trilha, tome muito cuidado com qualquer aviso dizendo que há colhedores ao redor. Áreas que possuem muitas plantas rasteiras e pouca ou nenhuma presença animal devem ser evitadas, pois esses são sinais bem comuns de colhedores. Fique perto da base de largas pedras e árvores para que eles não sejam alertados. Em caso de se encontrar no campo de um, não entre em pânico e não faça nenhum movimento brusco. Colhedores são bem tolerantes. Caso você tenha um objeto de peso considerável, como casacos, mochilas ou potes de água cheios, cuidadosamente pegue esses objetos e os atire em direção ao corpo principal do colhedor, longe da sua rota de fuga, para que os espinhos se ativem no objeto e lhe deem tempo para fugir. Cuidadosamente dê largos passos para longe do corpo principal. Se possível, jogue outros objetos no meio do caminho quando já estiver em uma distância considerável. Continue fazendo isso até que esteja fora da área ameaçada. Você deve conseguir sair vivo sem problemas, mas não seja apressado ou acabará sendo o próximo jantar de um colhedor. É muito bom ver que esse último animal não seguiu a mesma direção tomada pelo mímico de ser uma criatura ultra tunada, mas também não cai na categoria de ser algo completamente inofensivo. Acho que esse meio termo de ser algo perigoso, mas ao mesmo tempo evitável, parece ser um bom ponto. E até agora eu tô gostando bastante do design e da funcionalidade desses animais, e também de como eles são tratados como se fossem apenas uns bichos da fauna mesmo. Mas é bem a partir desse ponto em diante que as coisas vão dar uma leve guinada, por assim dizer. E, de novo, antes da próxima criatura, nós temos outra página daquela pequena história. Dessa vez nós vemos pelo ponto de vista de algumas pequenas criaturinhas que viviam nos arredores daquela caverna. É dito que os tempos eram difíceis e a comida escassa, sendo que as criaturinhas viviam comendo somente aquilo que elas conseguiam achar. Sem mais informações por enquanto. Voltando para o documentário... Opa, eu vim aqui rapidinho para dizer que caso tu esteja gostando desse vídeo, considere deixar aquele like e também se inscrever no canal, que eu tento trazer esse tipo de conteúdo sempre que possível. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos continuar.
Voltando para o documentário, nós somos apresentados ao anfitrião da influência. E antes de mais nada, é interessante de notar que esse nome possui um sentido duplo da palavra em inglês host, que pode significar tanto hospedeiro, no sentido de aquele que hospeda algo, alguém ou alguma coisa, geralmente um organismo, parasita, causador de alguma doença, tanto quanto pode significar anfitrião, aquele que convida as pessoas para um lugar. E por isso o nome anfitrião da influência. Também pode ser lido como o hospedeiro da influência, aquele que carrega a possui a influência, que influencia os outros. E o porquê desse nome vai ficar bem evidente daqui a um minutinho. Por simplicidade, eu vou chamar ele apenas de anfitrião, até porque é bem mais legal, mas enfim. O anfitrião é uma criatura minimamente parecida com um ser humano, possuindo algumas de suas características como braços, cabeça e torso, porém é meio que só isso mesmo. Outras características da criatura incluem uma série de fibras no lugar do que ficariam as suas pernas, fixando ele assim na terra, a ausência de pele, assim como em outras criaturas de carne, um rosto liso e deformado, com ausência de olhos, nariz e orelhas visíveis, e algumas partes de músculos enrijecidos que formam uma espécie de armadura em volta de algumas áreas específicas de seu corpo. Mas a característica mais marcante dos anfitriões são as estruturas ocas presentes em suas costas que se assemelham bastante a longos fios de cabelo. Esses tubos, que são ocos por dentro, disparam esporos ao ar que são produzidos dentro do corpo do animal. Esses esporos são bem perigosos, portanto é recomendado evitá-los ao máximo que puder. Opa, aqui nós temos duas imagens bem interessantes. A primeira, que é quase uma foto escura que não dá pra ver nada, na verdade se parece bastante com um símbolo triangular vermelho com um entorno circular preto. Não é possível ainda compreender direito o que essa imagem ou foto é, mas eu suponho que seja algo como uma foto tirada de uma bandeira branca com o tal símbolo, porque, pelo menos por enquanto, é isso que eu consigo ver. A imagem parece estar ligada de alguma forma com a segunda foto, e elas vão ser bem importantes mais tarde, então se lembra delas. A segunda imagem são duas silhuetas atrás de uma janela com um fundo laranja. Se você olhar elas de perto, parece bastante com duas pessoas usando um manto/roupão enquanto levantam a mão para o alto. Algo que seria estranho por si só, mas dado o fato de que nós ouvimos falar de uma suposta atividade de culto que estava acontecendo, faz com que essa imagem seja, obviamente, bem suspeita. Lembram do pedaço de jornal rasgado que falava sobre a mutuária gigante ser obra de um culto? Pois é, talvez essas duas silhuetas façam parte desse tal culto. E, além disso, o fato dessas duas imagens terem sido postadas uma ao lado da outra não é por mera coincidência. Então, sim, esse símbolo tem alguma relação com esse tal culto que alimentou a mutuária gigante. E que também já está fazendo as suas coisas de culto por aí já tem alguns anos. Então, por enquanto, apenas mantenha esse trecho salvo na memória. Voltando a falar dos anfitriões, para a nossa sorte, eles são criaturas até que bem raras, podendo ser encontrados apenas em alguns lugares da América do Norte. Por conta de sua raridade e o quão perigoso eles são, conseguir qualquer informação adicional sobre os anfitriões é algo bem complicado de se fazer. Parte disso se dá por conta dos esporos do animal, que quando lançados ao ar, são pegos pelo vento e carregados até longas distâncias. Ao inalar esses tais esporos, a pessoa então terá seu cérebro infectado. Nos primeiros momentos da infecção, nada de muito especial parece acontecer, porém conforme as horas passam, os esporos começam a agir no cérebro e modificar a sua forma de operação. Os primeiros sintomas são inquietação, movimentos lentos, dormência e falta de coordenação motora. E então ele se desenvolve em tontura, enxaqueca, fala debilitada e tremulação. Caso algum desses sintomas se façam presentes, é recomendado o contato imediato com a emergência ou com o centro de controle de envenenamento. Após cerca de 6 ou 7 horas após a infecção, a pessoa irá parar tudo o que ela estiver fazendo no momento e começará a andar. A pessoa então começará a andar em direção ao anfitrião que lançou os esporos que ela inalou. Caso o infectado consiga alcançar o anfitrião, ele vai se ajoelhar bem na sua frente, expondo seus órgãos vitais. O anfitrião então procederá arrancando os órgãos de sua presa um a um e então consumirá tudo aquilo que ele arrancou, deixando para trás apenas os restos do corpo. Entretanto, caso o infectado não consiga alcançar o anfitrião em um intervalo de 36 horas, ou caso tenha sua infecção tratada por um profissional, os efeitos logo cessarão e ele então voltará ao normal. Em um caso em que a criatura não consiga alimento ou não goste da sua localização atual, ela simplesmente vai se desenraizar e andar para outro local. Por conta de sua natureza, fotos e informações mais aprofundadas sobre os anfitriões são bem raras. Porém, o mais importante é que ele é extremamente perigoso e deve ser evitado ao máximo. Uma coisa não comentada sobre os anfitriões é se eles só se alimentam de seres humanos ou se eles também devoram outros animais selvagens. Porém, a forma com que eles são descritos dá-se a entender que eles também se alimentam de outros animais, menos dos outros carnes, é claro. Terminando essa interessante parte dos anfitriões, nós temos a penúltima criatura da nossa lista, os monólitos.
Em um certo dia em que as pequenas criaturinhas estavam procurando por comida, elas acabaram entrando na caverna e encontrando o príncipe adormecido, encantado com sua magia de cura. As pequenas criaturas ficaram maravilhadas. Agora, para os monólitos. Os monólitos são criaturas bem novas que apareceram somente depois do mês de junho do ano de 1972. Curiosamente, esse ano também é marcado por outra grande explosão de crescimento da população dos seres de carne, como nós podemos ver naquela imagem que nos foi mostrada bem no início do documentário. No vídeo, nos é dito que eles habitam somente uma única área, porém infelizmente o áudio é censurado e nós não podemos ouvir de qual localização se trata. Exceto que, nós podemos olhar bem de perto no mapa e apesar da tarja preta gigante no meio da tela, tem uma pequena área vermelha bem ali. Essa área é aquela mesma ilha que não deveria existir no mapa. A parte seguinte nos diria do que esses monólitos estão em volta, mas, assim como antes, ela é censurada por um bip e uma tarja preta na tela. Essa parte é bem importante, porque assim como já deve ter ficado suspeito, esses monólitos podem muito bem serem os guardiões de alguma coisa que se encontra naquela ilha, porém o que seria exatamente ainda não é certo. Existiram algumas pessoas que criavam teorias que poderia ser o príncipe naquela ilha adormecido e afins, mas na verdade é que ainda é muito cedo para afirmar qualquer coisa, e nós ainda não temos uma boa base para teorizar muito. Os monólitos em si são criaturas gigantescas, com cerca de 120 metros de altura e agem como se fossem árvores vivas gigantes, com seus pés que se assemelham a grandes troncos se enraizando profundamente no subterrâneo. Seu corpo é composto por milhares de cordas de carne emaranhadas firmemente para formar uma estrutura única. Essas cordas se fundem na área do pescoço em uma massa sólida de carne que forma um triângulo de cabeça para baixo, que por algum motivo tem um buraco bem no meio. Na página, nós podemos ler que essa estrutura triangular é capaz de alguma forma misteriosa, gerar altas rajadas sonoras. E ainda mais bizarro é essa estranha capacidade de gerar pulsos EMP, que são basicamente pulsos de distorção eletromagnética que conseguem desabilitar equipamentos eletrônicos. Isso também traz à tona o fato da aparência da cabeça desses titãs parecerem bastante com alguma espécie de antena ou receptor gigante, e eles serem capazes de gerar pulsos eletromagnéticos, quer dizer que é bem possível que eles também consigam se comunicar por ondas de rádio. E isso é um fator muito interessante, porque nós vimos anteriormente que os rastejantes, as trepadeiras de carne, por algum motivo preferem crescer dentro das estações de rádio, e os podados têm costume de se juntar debaixo de antenas parabólicas, como nós vimos naquelas manchetes do jornal. Isso pode indicar que essas criaturas realmente conseguem se comunicar uma com as outras via frequência de rádio. E isso também levantou algumas teorias delas estarem mandando sinais para fora da Terra, ou seja, para extraterrestres. O que então nos traz a possibilidade delas serem uma espécie alienígena que foi mandada para a Terra, e por isso elas só ficaram populosas e conhecidas depois da década de 30. Porém, para a nossa sorte, o nosso amigo Darren Killo já havia previsto que as pessoas teriam pensado nessa mesma possibilidade. Lembra que eu falei anteriormente que houveram pesquisas científicas que confirmaram que os seres de carne não são coisas como aliens e nem demônios? Então, esse trecho do vídeo já faz cair de vez a possibilidade deles serem aliens, o que é algo muito bom por sinal, até porque já chega de aliens em Análogo Horror. Outro ponto desse trecho é que eles também citam demônios. Isso também tem um motivo. Apesar de ser meio quebra de quarta parede, eu acredito que o Darren colocou isso aqui justamente por conta de todo esse papo de cultistas que já estava rolando em uma parte da história. Eu acredito que ele imaginou que essa seria uma das possíveis teorias, já que esse também é um clichê bem presente nesse meio, e decidiu remover essa possibilidade logo do caminho de uma vez. De qualquer forma, isso é apenas especulação minha, mas isso é o que eu tenho a dizer sobre essas duas teorias. O que fica de teoria mesmo é que esses animais com certeza têm alguma ligação com a história do príncipe. Os monólitos são guardiões de algo, essas criaturas conseguem se comunicar via rádio, tem algum grupo de cultistas envolvido nessa história, e o governo meio que não tá tentando fazer nada por algum motivo. Voltando a atenção aos monólitos, algo interessante deles é que eles não têm braços, apenas algumas longas cordas de carne que ficam balançando e atacando tudo que chegar perto deles. E eles só ficam lá, parados, sem fazer nada. O narrador até tenta nos falar sobre a única atividade dos monólitos que eles haviam documentado até o momento, mas é novamente censurado. O que nós podemos ouvir do assunto é que durante algum tempo, os monólitos ficaram extremamente agressivos, quando um certo grupo, que nós não sabemos quem são, mas eu suspeito que sejam de cultistas ou de militares, estavam a caminho da cidade presente naquela ilha e passaram
por perto de uma das estruturas. O monólito em questão fez um barulho muito alto e balançou suas cordas de carne em direção à equipe em uma tentativa de ataque, matando todos os membros no processo. Nessa ocorrência, realmente aconteceu de os militares serem envolvidos. Porém, ao chegarem perto da estrutura de carne, eles foram recebidos por um pulso eletromagnético tão forte que arremessou seus veículos a uma longa distância. Nós não sabemos se eles saíram vivos ou não, porém, como um último recurso, os militares então lançaram vários foguetes em direção aos monólitos a uma distância segura, finalmente conseguindo atingir a criatura. Apesar de atingido com potentes armas de destruição, o monólito conseguiu se regenerar rapidamente, e com uma facilidade inacreditável, ele simplesmente continuou como se nada tivesse acontecido. Eventualmente, os militares fecharam e engradearam o local, fazendo com que o acesso fosse restrito a todas as pessoas. Não fica claro se toda a ilha, incluindo a cidade que existia no local, foi evacuada, ou se apenas os arredores da criatura foram isolados. As criaturinhas argumentavam entre si sobre quem ou o que era o príncipe, e se ele era ou não perigoso. Até que então, um pensamento foi levantado. E se ele pudesse usar mágica para nos ajudar? Talvez o príncipe pudesse fazer a colheita crescer, ou até curar as doenças com seus poderes. Mas, no final das contas, a maioria concordou que acordar o príncipe era muito arriscado, e então era melhor apenas deixar ele dormir em paz. De qualquer forma, depois da página da história do príncipe, nós finalmente vamos para a última criatura da nossa lista. A singularidade. The singularity is an orb comprised of a dark-colored mineral with hints of luminous colors within its core. The singularity is estimated to be 1 meter in diameter. The orb has several unique qualities that are not well understood. The singularity typically can be found suspended in air by an unseen force. There are also a variety of reading that have been documented coming from the orb itself. Various things like magnetic fields, energy signatures, and other pattern-like signals released by the singularity. The population of these creatures is unknown. Almost all info about the singularity is hidden or confiscated by officials. We were only able to receive one classified document about the singularity being held by... Sim, uma esfera de minério escura que flutua no ar. A gente pode parar só por um momento para apreciar o fato de que a gente começou esse vídeo falando sobre um guaxinim sem pele e terminou falando sobre um ser sobrenatural que parece que veio de outro mundo? Eu só queria lembrar desse detalhe mesmo, mas enfim. De qualquer forma, a singularidade, também chamada de a verdade da carne, em latim, é realmente um mistério. Mas o que chama a atenção é que isso aqui não só escalou muito rápido do mímico para cá, mas também parece que os monólitos e a singularidade são coisas quase que completamente diferentes do resto dos outros animais. E sim, lembra? Isso aqui ainda é considerado um animal, seja lá o que isso significa a essa altura. A singularidade consegue ou desafiar a gravidade ou flutuar através de magnetismo, pelo menos eu acho que é isso. Além disso, também foram detectados sinais vindos dessa criatura. Campos eletromagnéticos, assinaturas energéticas e outros tipos de sinais que se apresentam por meios de padrões detectáveis. Isso fortalece a hipótese de que essas criaturas menores, como os rastejantes e os podados, podem se comunicar com a singularidade e com os pilares. O porquê, obviamente, ninguém sabe, mas isso parece ser quase certo a essa altura. Além disso, isso também parece indicar que essas criaturas têm pelo menos um nível de inteligência para conseguir enviar e entender esses sinais. Claro que eles não necessariamente precisam fazer sentido pra gente. Afinal, esses animais podem ter sua própria lógica. Parece que a singularidade é meio que o cérebro por detrás do comportamento do resto desses animais. Afinal, elas são as únicas que a gente ouviu que enviam esses sinais. E claramente a gente não faz ideia do que eles são. Mas o próprio nome singularidade já faz entender que todas essas criaturas meio que fazem parte de um todo maior. Uma única entidade com um propósito próprio. Nós não temos a informação de quantas singularidades existem. Elas parecem estarem sendo resguardadas por alguém ou alguma coisa.
Lembra que eu falei que os monólitos guardam algo? Então, talvez eles estejam guardando a singularidade, ou várias delas, caso tenha mais de uma. A gente também não sabe onde que essas coisas vivem, mas na foto presente na imagem nós podemos ver que se trata de uma floresta, igual a onde os monólitos existem. Então é tecnicamente possível que elas estejam no mesmo local, apesar de ser incerto. O fato do governo confiscar todo quanto é tipo de informação sobre a singularidade e não querer fazer nada para parar os mímicos e os colhedores também é bem suspeito. A última coisa que me chama muita atenção é o fato de que a singularidade é parecida demais com um símbolo presente na bandeira daquele culto, uma esfera escura com algumas partes reluzentes. Talvez essa bandeira seja uma representação da própria singularidade. Bom, na verdade eu supus que essa imagem era uma foto de uma bandeira usada pelo culto, por conta do fundo branco, mas eu honestamente não tenho mais tanta certeza disso. Afinal, a imagem é bem difícil de entender, mas acontece que tem algo de errado aqui. Se você olhar melhor, essa imagem parece dar uma sensação de profundidade, sabe? Tem um fundo branco e um objeto logo à frente desse fundo branco, algo que não aconteceria se fosse só uma imagem zoada de uma bandeira, como eu havia dito anteriormente, além de que ela possui um certo relevo em alguns pontos, indicando que parece ser um ambiente não identificável. Além disso, o objeto circular preto presente bem no meio da imagem possui pequenas lascas saindo de alguns pontos do seu topo. Essas lascas se parecem bastante com pequenos cristais de algum tipo de material escuro, parecendo ser algum tipo de minério não metálico quebradiço. E esse trecho como um todo bate quase que perfeitamente com a singularidade. Então sim, essa poderia ser de fato uma foto muito zoada da singularidade, ao invés de uma bandeira com a própria singularidade pintada nela. Mas como nós vemos na foto dessa última parte do documentário em que ela parece apenas estar em um lugar com árvores. Então um cenário de fundo verde seria o normal de se esperar, caso essa fosse mesmo uma foto da singularidade. Ou no caso dessa que nós vemos aqui, que é escura, porque parece que foi tirada quase que de noite. Porém, deixa eu atentar vocês ao detalhe de que nesse trecho do vídeo, as fotos dos anfitriões são apresentadas em um cenário de neve, e a foto da singularidade e do culto são postas no mesmo trecho. Além do fato de que os anfitriões podem ser encontrados naquela mesma ilha em que a gente suspeita que a singularidade se encontra, que no caso é aquela ilha na Baía de Hudson, no Canadá, América do Norte, que inclusive é um lugar que é habitado fortemente por todas as criaturas do tipo carnes, como nós podemos ver em todos os mapas das populações delas. Me parece que essas fotos foram colocadas logo aqui, uma do lado da outra, e junta das dos anfitriões, para indicar que elas foram tiradas em uma época de inverno, em que o cenário estivesse todo coberto de neve. Isso faria com que fosse possível essa realmente ser uma foto da singularidade. E se realmente for, isso então se torna um ponto bem importante. Afinal, a gente teria uma indicação de que o culto está ligado de alguma forma à singularidade e aos monólitos. Além disso, guarda o fato de que essa foto da singularidade também é um símbolo, porque isso aqui vai aparecer várias e várias vezes. Marvelous and majestic world that exists today. It's as extraordinary to have such strange and mysterious beings appear all around us. Thank you for joining us on this journey of exploration and discovery of the lives of these living meat creatures. E é isso aí. Esse foi o final do compilado do documentário de Vita Carnes, que é o primeiro grande vídeo da série. Eu queria muito continuar contando onde que essa trama toda vai dar, porque ainda tem muita coisa para cobrir, mas esse vídeo aqui meio que já tá grande demais. Então isso vai ter que ficar para os próximos episódios, caso vocês queiram. Me diz aí se tu gostou desse vídeo e se tu quer que ele se torne uma série aqui no canal, que eu venho e trago mais sobre o Vita Carnes, até porque eu gostei bastante dele. Eu pretendo falar mais sobre a construção da série em algum outro vídeo também, mas isso fica pro futuro. Mas enfim, é isso. Meu nome é Sora e a gente se vê na semana que vem, eu acho.